Após comissão de inquérito do Criciúma Prev, CI da FASC promete esquentar bastidores da Câmara. Presidente Jair Bolsonaro entregou ao Senado 3 propostas para reduzir as despesas e abrir o orçamento do governo em 2020, o chamado Pacto Federativo. 13º salário vai injetar 143 bilhões de reais na economia. Proposta do ministro Paulo Guedes sugere fim dos municípios com menos de 5 mil habitantes. A cada 6 segundos, uma pessoa morre de AVC no mundo. Aqui no Brasil, a doença atinge 1 a cada 4 pessoas. E no esporte, Tigre perde mais uma e agora é o penúltimo colocado na Série B. E ainda, Figueirense também não consegue vencer. E a exemplo do Tigre, se aproxima cada dia mais da Série C. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Após a comissão de inquérito que investigou o Criciúma Prev, o sistema previdenciário dos servidores da cidade, uma outra CI promete esquentar os bastidores da Câmara Municipal. Agora o objeto de investigação é a Associação Feminina de Assistência Social. Foi protocolado no início dessa semana na Câmara de Vereadores de Criciúma um requerimento para a composição de uma comissão de inquérito para apurar a gestão financeira da Associação Feminina da Assistência Social, a AFASC, no período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2019. O pedido é de autoria dos vereadores Arleu da Silveira, do PSDB, Aldinei Potelec, do Republicanos e Antônio Manuel, do MDB. Mas o assunto já havia sido levantado há tempo por outros vereadores. Já faz muito tempo que a gente tem sinalizado a importância de fazer uma comissão de inquérito para tratar da AFASC. A AFASC é uma organização social que, desde janeiro de 2017, deveria ter tido tratamento como organização social e aplicado a Lei 13.019, que trata sobre o marco regulatório. Nós alertamos em julho daquele ano, mais ou menos junho ou julho daquele ano, que não estava se colocando em prática uma lei federal que tratava sobre o marco regulatório. E naquele momento começou alguns estresses por conta disso, porque ficamos 7 meses praticamente sem a aplicabilidade de uma lei federal. Isso é um dos pontos. Então, desde aquela época a gente vem sinalizando algumas coisas e vem se afunilando essa possibilidade de uma comissão de inquérito. Kaminski conta que a proposta de criação de uma comissão de inquérito deveria ser lançada em breve por ele e outros vereadores da oposição, mas acabou sendo lançada pela situação. Estávamos estudando, estávamos analisando, nada às pressas, nada na correria, para poder discutir essa possibilidade. O Executivo, conforme declaração do próprio Arleu, declarou que montaram uma CPI em conjunto com o prefeito, numa reportagem, numa entrevista que ele deu, montaram uma CPI a toque de caixa para poder evitar que fosse construído por outros vereadores, tratando, inclusive, como oposição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Confundem oposição por posição. Então, por conta disso, eles atropelaram uma CPI, que eu acho importante, com certeza. Não posso fazer pré-julgamentos dela. O que a gente espera é que essa CPI faça a apuração correta. Nessa terça-feira, em sessão ordinária na Câmara, Kaminski usou a tribuna e falou sobre o assunto. Em seu discurso, ele reproduziu uma entrevista dada pelo vereador Arleu da Silveira a uma rádio na cidade e criticou um trecho em que o parlamentar aponta que a decisão de formação da comissão aconteceu depois de uma conversa com o prefeito Clésio Salvaro. Bom, primeiro, Adelor, por volta das 11 horas da manhã de ontem, tanto eu quanto o vereador Aldinei, fomos até o gabinete falar com o prefeito e dali então saiu
vem de encontro que o governo não tem nada o que esconder, é um governo totalmente transparente, e se tiver alguma correção de rota, mas alguma situação que esteja equivocada na FASC, com certeza a direção será tomada no processo de orientação. A situação foi criticada na tribuna. Os requisitos para a criação da CPI, de acordo com o regimento interno, eles foram atendidos. Perfeito? Isso não há o que questionar. A questão toda está na entrevista dada pelo então secretário-geral Arleu da Silveira, né, que atualmente está no cargo de vereador. O que acontece? Ele declarou que essa construção foi feita em conjunto com o prefeito. Então, a declaração, não sou eu que estou falando, tá, isso está aberto. Né, e fiz questão de mostrar isso a todos ontem. Ora, sinceramente, o artigo 51, ele considera crime de responsabilidade a interferência do Executivo no Legislativo no seu inciso 2º da lei orgânica. Então, isso é uma coisa que eles vão ter que explicar. Perfeito? Como é que o Executivo interfere no Legislativo? São casas independentes. E o Legislativo é um fiscalizador. Ora, como pode partir do Executivo uma autofiscalização determinando que o próprio Legislativo o faça? Eu não entendi. Mas, apesar das razões que fizeram com que a comissão fosse proposta, o vereador reforça que vai observar todos os trabalhos que devem correr normalmente. Mas não é isso que vai atrapalhar os trabalhos dessa CPI. Nós vamos deixar os trabalhos acontecer, pelo menos no tocante à minha parte, sem problema nenhum. Vamos acompanhar, obviamente, esperamos que se abordem temas importantes na CPI, espero que abordem temas importantes, ainda que uma CPI tenha que ter um fato determinado. Né? E os fatos determinados não nos parece dar liberdade de apresentar outras questões, sob pena de torná-la nula, de pleno direito, por conta da falta de abertura ou de possibilidades de ser investigada. Mas as dúvidas sobre a gestão da FASC são muitas. Ele lembra que a instituição já foi tema de muitos requerimentos na Câmara. Nós questionamos inúmeras vezes, ao longo dos 3 anos deste mandato, né, falando sobre a relação de funcionários contratados pela FASC, que não foi nos fornecido desde 2017. Isso é um ponto importante. Por que isso? Porque a FASC, ela depende 100% do dinheiro público. Okay? Ela recebe em torno de 40 milhões mês. Como ela depende 100% do dinheiro público, ela tem a obrigação de prestar informação. Ela não pode se omitir. Se questiona, porque não pode ser feito na FASC, porque a FASC... Ora, na medida em que ela funciona com 100% de dinheiro público, é obrigação, ainda que seja uma questão moral, ela precisa estar aberta. Ela não tem um portal de transparência, ela não dá as informações que tem que dar. E isso nós provamos através de alguns requerimentos que foram negados informações. Por isso que nós estávamos estudando a possibilidade de fazer uma comissão de inquérito. Não da FASC, mas sim do Executivo, que não cobrava informações da FASC ou uma prestação de conta daquilo que realmente precisava fazer. A reportagem tentou contato com os vereadores proponentes. Arleu da Silveira disse não estar na cidade. Aldinei Potelec não pôde nos atender por estar envolvido em outros compromissos. E Antônio Manuel não respondeu nossas ligações. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Senado 3 propostas para reduzir as despesas e abrir o orçamento do governo em 2020, o chamado Pacto Federativo. De acordo com o ministro Paulo Guedes, serão liberados R$500 milhões em 15 anos para estados e municípios. A entrega das 3 propostas do pacote federativo aconteceu no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foram pessoalmente ao parlamento. Uma amostra de que as 3 propostas de emendas constitucionais foram desenvolvidas em união de poderes. Todos os atores participaram desta discussão. O parlamento participou dessa discussão antes da matéria chegar aqui.
porque nós trouxemos para o debate temas importantes e o governo é consciente da sua obrigação e da sua responsabilidade, também conciliado com o parlamento, porque eu sei de várias reuniões que nós participamos, todos aqui, tentaram ajudar na construção desse texto. A primeira PEC, chamada de emergencial, é considerada pelo governo como essencial para reduzir despesas e abrir espaço já no orçamento de 2020. Essa PEC cria gatilhos para conter gastos públicos em caso de crise, tanto do governo federal quanto dos estados e dos municípios. Para evitar o endividamento no pagamento de despesas, uma das medidas que passaria a ser autorizada pela Constituição é a redução das jornadas e, consequentemente, dos salários dos servidores públicos. A segunda PEC, chamada de Mais Brasil, propõe diversas mudanças no Pacto Federativo, que é um conjunto de regras estabelecidas na Constituição sobre a arrecadação de recursos, atuação e obrigação de estados e municípios com os contribuintes. Uma das mudanças apresentadas está no maior repasse de recursos obtidos com o pré-sal para estados e municípios. Com mais recursos, a sugestão é que os gestores possam ter mais autonomia para definir prioridades. Para isso, percentuais fixos de gastos com saúde e educação, por exemplo, devem ser alterados. Essas medidas, junto com a revisão no índice de preços, a fim de evitar o crescimento de despesas, integram a ação chamada de DDD. Desvinculação, desindexação e desobrigação do orçamento. Um conselho fiscal ainda deve ser criado para se reunir a cada 3 meses para checar como estados e municípios estão gerindo recursos e despesas. A terceira PEC sugere a revisão de fundos públicos. A intenção é liberar mais de 200 bilhões de reais para abater a dívida pública. Segundo o governo, hoje, esses recursos estão travados em fundos constitucionais e infraconstitucionais. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O pacote de medidas econômicas, além de dar mais autonomia aos municípios, também sugere a extinção de alguns. Cidades com menos de 5 mil habitantes e que não conseguem gerar pelo menos 10% da receita total por conta própria devem ser incorporados a municípios maiores. Não foi especificado quantas cidades estariam dentro desses requisitos. Ainda caberá ao Congresso definir mais critérios para que essa fusão de localidades aconteça. Quem é que deve decidir se município deve ter 5 mil, 10 mil ou 3 mil? Sou eu ou é o Congresso brasileiro? Não há nada mais oportuno do que deixar o Congresso conversar sobre isso. Aí vem os parlamentares mais ligados aos municípios, vão dizer, não mexe nisso não, não mexe nisso não. Aí o governador, não, mas peraí, eu também estou precisando de recurso aqui, você está com muito município pequeno dando dinheiro aí para vereador que não tem nada a ver. Isso é um problema político legítimo. As mudanças não param por aí. Enquanto o Senado deve debater as 3 PECs nos próximos dias, o governo já anunciou que nessa quarta-feira levará à Câmara dos Deputados a PEC da reforma administrativa, que mudará as regras do serviço público. Sem data definida, uma comissão mista do Congresso ainda deve debater um projeto de reforma tributária. A expectativa do presidente Jair Bolsonaro é que parte dessas mudanças econômicas sejam aprovadas até o meio do próximo ano. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. A seguir, proposta do ministro Paulo Guedes sugere fim dos municípios com menos de 5 mil habitantes. O 13º salário vai injetar 143 bilhões de reais na economia. Segundo o Diese, o valor é 10% maior que no ano passado. Um dinheiro que sempre chega em boa hora.
para comprar presentes e muitas vezes acertar as contas. A época do ano mais esperada pelos trabalhadores está chegando. Mas você já sabe o que fazer com o 13º? Sei, guardar. A gente sempre faz compras aqui. Você acha que vale a pena? Ah, com certeza. A gente tem que tentar dar uma economizada. Não, sem dúvidas. Então aqui é o lugar ideal. O Roberto é economista e diz que a primeira coisa que deve ser feita é a conta. Saber como está o orçamento, analisar as dívidas e ver se dá para gastar. Faz conta. Primeira coisa, senta, lápis e papel, quanto dinheiro tem no banco, quanto que está devendo, quanto que desejos que ele tem e questionar isso. E uma boa oportunidade para começar a fazer isso sistematicamente todo ano, né? Ver quanto entra, ver quanto ele acha que vai entrar, põe todos os gastos, dentro dos gastos coloca uma fração tipo 10% poupança automática, como se fosse um gasto, aí no ano que vem o 13º vai ser só um presente para gastar. As empresas podem fazer o pagamento do 10º em até 2 parcelas. A primeira deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. O 13º é um salário extra. A renda pode ser usada para negociar as dívidas, investir ou guardar o dinheiro. O impulso, quando você tem dinheiro e o outro tem dívidas, é sempre um bom momento, né? Quer dizer, quando você tem poder de fogo, você pode negociar melhor do que quando você não tem poder de fogo. Além de pagar as dívidas, o 13º ajuda a fazer as tradicionais compras de final de ano. Aqui no maior centro comercial da América Latina, 25 de março, o que não faltam são opções baratas de presentes. Tem de tudo e dá para presentear a família toda sem gastar muito. Você compra bastante, gasta pouco e dá para satisfazer mais crianças, né? Dá para economizar também, né? É o que a gente precisa hoje em dia, né? Os brinquedos são os produtos mais procurados nas lojas nesta época do ano. Muita criança, muita criança. Quem? Eu tenho 2 filhos. Meu quintal cheio de criança, filho de primo e filho de irmão. Vai comprar para todo mundo? Para todo mundo, nem que seja uma coisa mais simples, assim, para os meus filhos umas coisinhas melhores, para os sobrinhos umas coisinhas mais simples, só lembrança mesmo. Não pode passar em branco? Não pode passar em branco. Para conseguir comprar os presentes de todo mundo com calma, é importante não deixar todas as compras para a última hora. Sempre que puder antecipar é sempre melhor, né? Como hoje, por exemplo, a loja está movimentada, tá sim, mas de uma forma onde todo mundo consegue comprar as compras tranquilo. Quando se aproximar mais do fim de ano, mais do mês de dezembro, aí é onde, no caso, a casa se torna muito cheia qualquer dia da semana e aí, com certeza, se torna um pouquinho mais complicado para as compras, né? E quem fez as contas e percebeu que não vai dar para comprar nada, a opção é presentear de outras formas. Falar para alguém, ó, eu gosto de você, eu lembrei de você. Então, às vezes, um cartãozinho impresso, um poema escrito, uma coisa assim, tem o mesmo efeito e não tem o mesmo custo. Não dói tanto no bolso. Não dói nada no bolso. O importante é ter planejamento. Uma proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, sugere o fim dos municípios brasileiros com menos de 5 mil habitantes. O tema repercutiu aqui na ANREC. Por exemplo, um município da nossa região se enquadra nesse perfil falado pelo ministro. Somando com a AMESC, a região de Araranguá, são 3 cidades. No estado, essa proposta atinge mais de 40% dos municípios. O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional nesta terça-feira propostas de mudanças ao Pacto Federativo. 3 PECs, propostas de emenda à Constituição, foram entregues. Em uma delas, o governo sugere a incorporação a municípios vizinhos das cidades que tenham menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria menor que 10% da receita total. A mudança traria impactos também para a região, já que por aqui um município pode ser extinto. A PEC ela prevê 2 variáveis para a extinção de municípios. Uma é a população, menos de 5 mil habitantes, então em Treviso, como tem menos de 5 mil habitantes, e também a receita própria, que são aquelas receitas que o município arrecada de ISS, que são serviços prestados no município, de IPTU e de taxas e alvarás, então menos de 10%. O município de Treviso ele é um município que tem uma arrecadação grande, porque ele tem o CEFEM, que é a extração de carvão, então ele tem uma indústria de carvão forte.
Então, ele fica abaixo dessas duas variáveis, então seria um município que deixaria de existir. Na Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, a notícia foi recebida com preocupação. A mudança, segundo o coordenador do movimento econômico, pode impactar toda a região. Nós recebemos essa proposta com uma preocupação, porque nós perdemos a representatividade, ficaríamos com um município a menos, a região ficaria com um município a menos. A proposta ainda tem alguns pontos que precisam ser verificados, né? A extinção simplesmente do município de Treviso, ele retornando para Siderópolis ou para Lauro Miller, que são as cidades que fazem, vizinhas, que fazem limites, né? E de que forma isso seria incorporado ao município? Quais os retornos que esses municípios que receberiam o município de Treviso teriam, quais os benefícios que eles teriam para assumir a responsabilidade de cuidar de estrada, de saúde e de educação no município extinto. Então, simplesmente quando recebemos a PEC, nós olhamos, né, a primeira preocupação que veio é como ficaria a população que mora em Treviso, como que elas continuariam tendo os atendimentos básicos, saúde e educação. Além do município de Treviso, que faz parte da ANREC, no sul de Santa Catarina, outros 2 municípios podem deixar de existir. Ermo e Morro Grande, que ficam no extremo sul catarinense. Mas em todo o estado, mais 106 municípios podem ser extintos. De acordo com o Ministério da Economia, há atualmente 1.254 municípios no país que seriam incorporados pelos vizinhos, de acordo com as mudanças propostas. Para o coordenador, a redução no número de municípios pode ser positiva economicamente, sendo que os valores antes repassados a eles devem ser redistribuídos entre os outros que permanecerem. Se nós pegarmos Santa Catarina, são 106 municípios, né? Então, 106 municípios que seriam extintos, mais ou menos uns 40%. Eles deixariam de receber o ICMS, que é a transferência feita pelo Estado para esses municípios, e também o FPM, que é a transferência feita pela União, para os municípios. Então, simplesmente pegássemos esses 2 tributos e dividíssemos entre os municípios restantes, que seriam 189, aumentaria a arrecadação em torno de 7 milhões anual para os 189 municípios que sobrariam. Então, por esse ponto de vista, nós já observaríamos uma economia, ou seja, um valor que seria distribuído entre os demais municípios, que daria para absorver, então, os serviços e a saúde e a educação que deixariam de ser feitos pelos municípios extintos. Mas aos municípios que absorvessem esses municípios extintos, ele lembra que é importante que se discuta uma compensação. Embora você já tenha essa compensação feita pela simples redistribuição do ICMS e do FPM, teria um número menor de municípios para dividir o mesmo montante, então automaticamente você já teria uma compensação. Mas teria que ter uma outra forma de compensar o município que assumisse a gestão, no caso da área de Treviso, né, que ela seria incorporada, até porque, com certeza, o município que assumiria teria mais custos, vamos pegar entre Treviso, entre Siderópolis e Lauro Miller. O que assumir vai ter um custo maior, porque vai ter que manter estrada, escola e até mesmo o pessoal que é concursado hoje no município, né, ele não poderia simplesmente ser dispensado, ele teria que ser realocado dentro da prefeitura do município que assumisse aquela incumbência de cuidar do município extinto. Essas propostas de emenda à Constituição encaminhadas ao Congresso devem passar ainda por um longo período de discussão, até que sejam ou não aprovadas. Para o coordenador, a economia é só um dos pontos que precisam ser analisados. Teria alguns transtornos para a população que precisaria fazer serviço, por exemplo, no cartório, teria que vir a Siderópolis ou na própria prefeitura. Então, embora os benefícios fiscais sejam muitos, mas quando a gente pensa na população, acho que teria que ter algumas variáveis que seriam revistas. Então, isso é uma preocupação da associação, até para não deixar, né, as pessoas que moram lá em Treviso desamparadas da assistência que o município presta. A seguir, Tigre perde mais uma e agora precisa de um milagre para fugir do rebaixamento para a Série C.
Ontem, no Paraná, o Tigre seguiu sua rotina de derrotas e fracassos na temporada 2019. Nos acréscimos, o Carvoeiro tomou um gol que afundou ainda mais o tricolor na zona do rebaixamento. Era para ser uma chance de gol pro Criciúma, mas o Carvoeiro, além de não aproveitar o ataque, permitiu o contra-ataque dos paranaenses. Batatinha rolou para Mailton, que mandou na gaveta, sem chance para Paulo Genesini. Final, Operário do Paraná 1, Criciúma 0. E o Figueirense também está caminhando a passos largos para a terceira divisão. Ontem, em casa, o time da capital não conseguiu vencer um dos piores times da competição. O Figueirense até pressionou o Vila Nova de Goiás, mas a exemplo do Tigre, a falta de qualidade do elenco alvinegro mais uma vez comprometeu. Como o Vila Nova raras vezes foi ao ataque, o resultado não poderia ter sido diferente. Final, Figueirense 0, Vila Nova também 0. Ainda na noite de ontem, pela 33ª rodada, tivemos os seguintes resultados. Coritiba 0, Sport Recife também 0. Oeste de Barueri 0, Botafogo de Ribeirão Preto 2. Atlético Goianiense 2, Londrina 1. América Mineiro 0, Paraná 2. Vitória 3, Brasil de Pelotas 0. Ponte Preta 1, São Bento 1. Bragantino 3, Guarani de Campinas 1 e Cuiabá 5, CRB de Alagoas 1. Com a vitória, o Bragantino não só garantiu a liderança da competição com 65 pontos, como também garantiu vaga na Série A do ano que vem. O Sport Recife, próximo adversário do Criciúma, é o vice-líder com 57 pontos. O Atlético Goianiense tem 54 pontos e está em terceiro. Fechando o G4, na quarta posição está o Coritiba, que soma 53 pontos. O Paraná tem 50 e é o quinto. O América Mineiro com 49 é o sexto. Na sétima posição está o Operário do Paraná com 48 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o oitavo e soma 47 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 3 gols. Na nona colocação figura o CRB de Alagoas, que até agora tem 47 pontos, 13 vitórias e saldo 0. Com 47 pontos e 12 vitórias, o Cuiabá ocupa a 10ª posição. Na zona do rebaixamento, os catarinenses continuam agonizando. O Figueirense é o 17º colocado com 34 pontos. O Criciúma caiu uma posição. Agora o Tigre é o 19º com apenas 31 pontos ganhos. Pela 34ª rodada, os catarinenses entrarão em campo na sexta-feira. Pela 34ª rodada, os catarinenses entrarão em campo a partir de sexta-feira. Em Floripa, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense receberá a visita do Coritiba. A partida começa às 9h30 da noite. No sábado, 4h30 da tarde, o Criciúma estará em Recife, duelando frente ao Sport. O confronto está confirmado para o estádio da Ilha do Retiro. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.